Olá para você de toda a Baixada Santista. Começa agora mais o Embaixada Brasil, seu viés político para toda a região. Você pode acompanhar este e outros programas também em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É possível acompanhar também pelo site de ambas as TVs, www.tvpolo.org.br e www.tvunisantos.com.br. Em época de processo eleitoral, muitas impugnações, muitos candidatos estão sofrendo com essa situação. Para comentar sobre essa e outras questões jurídicas eleitorais, convidamos a doutora Raquel Balseiro, professora universitária na área do direito. Seja bem-vindo, doutora. Olá a todos, ao Valentim e ao jornalista também. E como a Raquel já adiantou, temos aqui nos comentários o jornalista Marcelo André Parreira, do programa Papo na Polo. Seja bem-vindo, Marcelo. Luiz, satisfação. Doutora Raquel, satisfação também participar desse programa que está cada vez mais sendo um expoente aqui na nossa região. Como vocês podem ver, hoje vamos tirar todas as dúvidas sobre os quesitos eleitorais e falar muito sobre a questão das impugnações. Embaixada Brasil é só aqui, na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos. O Embaixada Brasil retorna para dar início ao seu primeiro bloco. Como já dissemos, recebemos a professora universitária na área do direito, doutora Raquel Balseiro. Doutora, seja bem-vindo mais uma vez. E a pergunta que não quer calar: em 3 cidades da região houve pedidos de impugnação. Gostaria que a senhora, dentro de todo o seu conhecimento na área do direito, explicasse um pouco para quem está nos assistindo o que são os pedidos de impugnação. Bom, a maioria dos pedidos de impugnação estão ligados aí à questão da improbidade administrativa. Então, são relacionadas às contas anteriores dos atuais candidatos, e que não fecharam, que não foram aprovadas, e por isso estão causando alguns transtornos a esses candidatos, e também com relação a algumas questões que eles não largaram cargos no período correto, ou ainda estão ligados a alguns órgãos, como isso também existem aí com relação a alguns pedidos de alguns candidatos. Com relação a domicílio também houve algumas impugnações nesse sentido, e a Justiça Eleitoral está analisando todas essas impugnações e temos que aguardar. Algumas já foram analisadas, já tem até sentença, e outras ainda estão sendo analisadas pela Justiça Eleitoral. Bem, doutora, a senhora falou que, a senhora acabou de comentar que as impugnações elas não ocorrem da mesma forma. E como foram os casos que aconteceram aqui nas cidades da Baixada Santista? Na Baixada Santista, nós tivemos casos de impugnação pelas contas não aprovadas de exercícios anteriores, né? Como é o caso aqui na cidade de Cubatão, como é o caso na cidade de São Vicente, e nós tivemos o caso de candidatos também por uma questão de domicílio, no caso da cidade de São Vicente. Em Santos, a gente também teve caso de impugnação, porque alegando que que o candidato não se desligou do seu cargo público na época correta, e por isso teve irregularidades, que não entregou a documentação correta também, houve falta de documentação entregue à Justiça Eleitoral, e por isso as candidaturas foram impugnadas. Apenas para citar, já que citamos os nomes das 3 cidades, e acho que devemos falar. Em São Vicente foi o caso do ex-prefeito Billy, o atual prefeito Pedro Gouveia e a candidata Solange Freitas. Já em Santos, o delegado Romano e o Carlos Paz. E em Cubatão, onde estão os estúdios da TV Polo, o caso do Wagner Moura, que eu acho que causou mais repercussão na região, já pelo Wagner ter sido vereador em Cubatão, presidente da Câmara e prefeito interino. Marcelo André Parreira. O que me chama, são 2 fatores que eu queria comentar sobre esse aspecto. O primeiro que é a questão da estratégia política mesmo dentro de uma eleição. Faz parte do jogo político o adversário político que querer derrubar outro por impugnação. E aí você cria um prejuízo ao capital político desse candidato, né? E aí o cara cria uma insegurança na pessoa, e muitas vezes a pessoa não está ainda, e existe condição de recurso, e aí ela pode participar do pleito, mas ela perde muito tempo, ainda mais numa eleição com um espaço curto como esse, de participar de um jogo político. Uma desses exemplos é, por exemplo, a questão de documento pessoal.
É um ato que pode ser simplesmente, que ele pode ser resolvido. A pessoa não entregou, mas existe a possibilidade dela entregar e aí se resolve. Mas o estrago que a informação política traz acaba dificultando um pouco mais. Não sei se a justiça também muitas vezes, doutor, ela releva essa condição ou não, desse impacto da decisão, né? Doutora? Não, a justiça é categórica. A lista que precisa ser entregue de documentação, ela precisa ser cumprida. Se ela não for cumprida e a impugnação for feita, o candidato tem que cumprir a exigência, porque todos precisam cumprir as exigências sem ressalva. E aí, o que acontece é que muitas vezes a impugnação ela tem que ser trabalhada pelo candidato. Se ela for facilmente resolvida, esse candidato se explica e não há um prejuízo político muito grande. O problema é que quando isso causa um impacto, e o que eu digo, né, eu sou uma estudiosa política, o que eu digo é que o candidato precisa entender que dentro da política, ele precisa ter jogo de cintura. Sim. Se ele não tiver esse jogo de cintura, ele acaba se abalando numa impugnação como essa. Então o político, ele tem que entender que ele está dentro de um jogo político e às vezes ele vai, inclusive, sofrer alguns abalos e ele tem que estar preparado para isso. A política existe muito disso. Se ele sofreu uma impugnação e tiver esse abalo político já muito grande, são pessoas que não estão preparadas para a vida política. Doutora, quando a senhora fala da questão do abalo político, a senhora se refere ao fato de irregularidades administrativas que o político exerceu, ou no caso até de ser um novato na política, não conhecer bem as leis eleitorais e ser acabado impugnado de uma outra forma, como foi o caso da candidata Solange Freitas Eu acho que das duas formas. Eu acho que um político ele tem que estar preparado para ser dinamitado pelos opositores de todas as formas. Então, quando ele está na vida política, ele tem que entender que isso faz parte da vida política dele. Então, ele tem que estar preparado para ouvir o que ele gosta, o que ele não gosta, de ser objeto de fake news. Então, ele tem que saber, ele não pode se esconder e nem se acovardar. Ele precisa dar uma satisfação para o público dele, para os eleitores dele e seguir em frente. Isso é um bom político, na minha opinião. Marcelo, você que vive tão bem o dia a dia da cidade, atua até no ramo jurídico como concursado que como você avalia a situação daqui de Cubatão, do Wagner Moura? Não, do Wagner Moura, ele esteve aqui, participou de vários programas nossos, e é um problema que ele já vem carregando há muitos anos. Em todas as candidaturas, ele vem sempre com esse enfrentamento. Isso cria um prejuízo danado para a candidatura dele. Porque muitas vezes ele passa a campanha inteira explicando que o nome dele é viável. E aí você acaba criando um prejuízo financeiro e uma insegurança jurídica para o próprio eleitor, né? Ainda dentro desse cenário aí, acho que o que os estrategistas de marketing, né, eles têm um período na eleição que eles chamam de desconstrução. É a coisa mais absurda que eu acho que existe no jogo político. Eu acho que é totalmente antiético, porque assim, olha, quando a pessoa, dependendo do candidato, quando ele começa a ter uma determinada projeção, então assim, é preciso desconstruir aquele nome, e desconstruir aquele nome faz parte da história da política brasileira, o que para mim é algo totalmente que a gente tem que abominar isso aí, porque é antiético. Eu acho que eles prometem isso dentro da política, mas acabam usando isso como estratégia de campanha. Bem, e os comentários do André, a gente encerra o primeiro bloco. Embaixada Brasil é só aqui, na TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos. Salão do Chico Dias, o nosso estilo é a sua beleza. Cortes unissex, manicure e pedicure. Telefone 3372-9839. Salão do Chico Dias. Melolink, a sua internet fibra ótica em Cubatão com até 3 vezes mais velocidade. Melolink, telefone 3372-1548. Pensou em instalação elétrica? Na Cesla tem. Temos materiais para atender os setores industrial, comercial, construção civil e iluminação pública. Garantimos as melhores marcas com os menores preços. Por isso, você encontra qualidade, confiança e garantia de entrega. Cesla Material Elétrico. Rua Manuel Jorge 175, no centro de Cubatão.
O Embaixada Brasil retorna para o seu segundo bloco. Como já dissemos, a convidada de hoje é a doutora Raquel Balseiro, advogada e professora universitária. Bem, Raquel, doutora Raquel, aliás, o Marcelo tem uma pergunta, eu gostaria de iniciar o bloco com essa pergunta. Marcelo, fica à vontade para questionar a doutora Raquel. Não, na realidade, é bem importante a gente ter na nossa mente o que aconteceu já aqui na nossa região, para não acontecer de novo. E assim, é realmente um jogo de xadrez mesmo, todo esse ambiente, né? E eu queria que a doutora, não sei se acompanhou aquele caso de Mongaguá, em que o Paulinho era candidato, ganhou a eleição, tinha lá uma impugnação, tocou a candidatura para frente, ganhou a eleição, foi diplomado, mas no meio do caminho acabou perdendo o mandato por decisão judicial. Você estava falando do Wagner, o Luiz, e eu não sei se ele corre o risco assim de manter, de acontecer o mesmo com ele. Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode ser um caso parecido com esse. Não sei se estou enganado. Sim. O que acontece como nós temos vários recursos na justiça eleitoral, assim como na nossa justiça de um modo geral, então o que pode acontecer é exatamente isso, né? Ele pode, inclusive, ganhar, se ele vier a ganhar a eleição, ele pode ganhar essa eleição, pode assumir, pode ser diplomado, né, como nós chamamos, e depois ele pode vir até essa candidatura dele cassada, e aí ele perde o cargo. E aí quem assume, provavelmente, pode ser o vice, se ele não tiver nenhum tipo de impugnação, ou então a chapa toda, né, a candidatura, e aí ele e o vice são cassados juntos, e aí assume outra pessoa. Então isso pode acontecer, sim. Isso é absolutamente possível de acontecer. Doutora, e há casos também que a justiça acaba por demorar. A gente sabe que o processo eleitoral, em muitos casos, eles avançam. E qual o procedimento depois? Como o candidato ganhou a eleição, exerceu o mandato e depois saiu o veredito que ele realmente estava impugnado? De que forma ele acaba pagando por isso? Bom, depende da situação, né? Se isso depende muito aí, vai depender da lei orgânica de cada município, certo? Cada lei orgânica vai determinar como do ponto de vista federal é de um jeito, estadual é de outro, e cada município tem a sua lei orgânica para dizer como é que isso vai funcionar. Olha, Luiz, lembrei de um outro fato aqui do nosso município também, que foi o caso da ex-prefeita Márcia Rosa, que, assim, embora nos últimos 6 meses saiu uma sentença em questão definitiva, que ela foi cassada, teve os direitos políticos cassados por 8 anos, e ainda tem uma condenação por multa, às vezes tem condição de patrimônio mesmo congelado, porque causou um erário. Se houve improbidade administrativa e ela causou prejuízo ao erário, ela tem que devolver esse dinheiro. Então saiu uma sentença faz 2 ou 3 dias, também de um prefeito, e ele teve que devolver, vai ter que devolver 11 milhões ao erário. Então, isso depende muito, e esses crimes são imprescritíveis. Isso que é importante. Que é isso ele foi condenado quando exercia o executivo municipal em 1993. Como acontece com Paulo Maluf, que inclusive a herança da mãe dele está sendo penhorada pelos crimes de improbidade administrativa enquanto ele era prefeito. A senhora comentou da lei orgânica, sabemos todos que a lei orgânica é formada pelos constituintes, né, das vereanâncias. Isso. E elas podem ser alteradas da mesma forma que demais leis e projetos, doutora, ou há uma diferença dentro da Casa de Leis? O quórum é diferente. O quórum é diferente. Geralmente 2/3 da casa. Marcelo? Hoje em dia, é que nem a nossa Constituição, Luiz, o caso das PECs lá, né? Quer dizer, apesar dos quóruns serem diferentes, mas elas podem sofrer essa alteração. Eu queria dizer também, na realidade, uma dúvida que eu digo, como é difícil muitas vezes estar dentro desse jogo político e quem se submete a isso, né? Pelo calendário eleitoral, dia 26 de outubro, agora é o último dia para as coligações substituírem os seus candidatos. Não, olha, aquilo ali não vai, vamos trocar. E numa decisão que sai faltando um dia para esse prazo, a decisão, no caso aqui de Cubatão, o senhor Wagner, ele pode desistir, mas ele poderia ter trocado
no dia, porque passou um dia, não dá para trocar mais. Não. Aí a chapa é penalizada, Subir do vice? a coligação é penalizada, né? Subir do vice-prefeito? Não, é uma decisão. Eles podem talvez trocar, assim, o vice, acho que ele não incorre em nenhum crime, então ele pode assumir. Poderia assumir. Ele poderia assumir e ele substituir, não sei, o vice, mas faltando um dia. Se ele não cumprir esse prazo, aí a coligação acho que fica prejudicada e acaba não participando do projeto, do processo seletivo, não é isso? Não pode. As questões dos prazos, doutor, elas têm que ser seguidas realmente à risca, sem direito de... São prazos que nós chamamos no direito peremptórios, eles não podem ser prorrogados. E as condenações também são bem pontuais nesses quesitos, né? São. Marcelo? Eu acho que aqui para a nossa cidade, essa questão principalmente do Wagner, que impactou aqui, ele tem uma decisão muito importante para tomar. Talvez quando a gente está gravando esse programa aqui, a situação já tenha sido esclarecida, né? Mas cabe a ele agora agregar e apoiar uma outra candidatura, como ele teve o apoio também do próprio Dr. Paiva, que teve por questões administrativas também. Do Paiva foi outra, na realidade foi outra condição, foi uma condição de partidário mesmo, né? de legenda, né? Dentro desse prazo. Então ele pode agora apoiar um outro candidato ou simplesmente abandonar o jogo eleitoral. E aí isso aí vai ficar na mesa, talvez quando esse programa estiver sendo exibido, a decisão seja outra, viu, Luiz? Doutora, por que os políticos recorrem tanto a este viés jurídico? Porque a impugnação, sabemos que todo mundo briga pelo poder, mas há uma facilidade na questão da impugnação nos termos jurídicos? Em um minuto, por favor. Essa, na verdade, faz parte do jogo político, né? Exatamente como nos debates, as pessoas pegam alguns detalhes que fazem a população, talvez, escolher um candidato ou não por um detalhe de religião, por um detalhe, por um questionamento que faz a população gostar ou mais daquele candidato. A impugnação vai exatamente nesse mesmo sentido. Ok, com a explanação da doutora Raquel, nós terminamos o segundo bloco do Embaixada Brasil, mas não saia daí, vamos tirar todas as dúvidas que você tem sobre impugnações nas questões partidárias e eleitorais. Embaixada Brasil é só aqui, TV Polo de Cubatão e também TV de Santos. Alfa Segurança e Monitoramento, Avenida 9 de Abril, 3552, na Vila Nova, em Cubatão. Telefone 33240353, Alfa Segurança. Restaurante Maneiro, a sua melhor opção no centro de Cubatão. Avenida Joaquim Miguel Couto, 736, Restaurante Maneiro. Empório Lisboa, moda masculina, sua opção de estilo e elegância. Empório Lisboa, Avenida 9 de Abril 2026, Loja 9, no centro de Cubatão. Fundada em 1993, a Perfecta se constituiu ao longo desses anos em uma empresa moderna que oferece soluções práticas e economicamente vantajosas em diversas áreas de sua atuação. Com ênfase em projetos e serviços de engenharia, construção civil, predial, industrial, dragagem e preparação de mão de obra especializada, a Perfecta se notabilizou em seu segmento. Trabalha em parceria com o cliente, conhecendo as suas necessidades e visa a satisfação absoluta dos serviços prestados. Sediada em Cubatão, adota como regra um alto padrão de qualidade, seguindo as normas de padrões de saúde, segurança e meio ambiente, para um bem-estar social e desenvolvimento sustentável. As equipes de trabalho são treinadas constantemente de acordo com o perfil exigido, com um compromisso também de alcançar a excelência e inovação. A Perfecta acompanha as constantes mudanças de mercado e busca oferecer ainda tranquilidade aos clientes na execução administrativa de seleção e recrutamento de recursos humanos. Eficiência na gestão de contratos garante o sucesso de mais de 20 anos no mercado de prestação de serviços. Perfecta, a solução em projetos, comércio e serviços. O Embaixada Brasil retorna para o seu terceiro bloco. Como já dissemos, a entrevistada de hoje é a professora universitária da área do direito, Raquel Balseiro. Bem, doutora, o caso de São Vicente, ele
foi determinado baseado em domicílio eleitoral, não é isso? Mas parece que há uma diferença, nem tudo é domicílio eleitoral, né? A impugnação da candidata Solange Freitas foi exatamente essa. Mas a gente tem que diferenciar o que é residência do que é domicílio. Então, o domicílio eleitoral, você elege o seu domicílio eleitoral, certo? Então, você aponta onde é o seu domicílio eleitoral. Onde você quer votar, sim. Exatamente, onde você tem uma residência e aonde você aponta que é esse domicílio eleitoral. Como é o nosso domicílio tributário. Então, tem gente que mora no Brasil e tem domicílio tributário em Portugal. Você pode apontar onde é o seu domicílio tributário. Se eu quero pagar menos imposto e tenho uma casa em Portugal, eu posso apontar que meu domicílio tributário é em Portugal. É absolutamente possível. Então, se eu tenho uma residência em São Vicente e aponto meu domicílio eleitoral em São Vicente, eu posso fazer isso. É absolutamente justificável. Então, eu posso apontar onde é o meu domicílio. Se eu tenho residência em vários lugares, eu posso apontar onde é o meu domicílio tributário, onde é o meu domicílio eleitoral. Então, são coisas absolutamente diferentes. Então, a impugnação dela especificamente foi com relação a isso. Dos outros não foram com relação à residência, foram outras questões também. Marcelo? Então, eu acho que toda a estratégia, esse caso eu acho que ele é mais simples, né? Então, assim, é algo sanável, é diferente muitas vezes de uma... Apesar que o resultado político é quase que o mesmo, né? O prejuízo político, explicar alguma coisa dá mais trabalho do que de fato, né? Você caiu, o rapaz caiu, ele caiu porque tropeçou, caiu porque empurraram. Então, às vezes essas diferenças o que vale é aquela primeira imagem, aquela primeira impressão, fulano caiu, né? Então, assim, dentro do jogo político, acho que a gente pode dizer o que eles usam como estratégia é essa. Algumas coisas são simplesmente sanáveis, facilmente explicáveis, a pessoa consegue justificar o erro, e aí mostrar que consegue participar do jogo. Outras elas têm um peso maior, e a doutora falou um fato muito importante: o candidato muitas vezes acusa o golpe, e aí isso fragiliza a candidatura dele, né? E ele tem compromisso, porque os compromissos que esse candidato faz com aliança de partidos ali também, deixam ele numa... Como que é o jogo de sinuca lá mesmo? Numa saia justa. Numa saia justa, numa sinuca de bico, é isso que se diz? Acho que é sinuca de bico. Pode falar até num quadriculado num tabuleiro de xadrez. Isso aí. Doutora, eu gostaria de perguntar o seguinte: eu acredito que a senhora, como uma estudiosa do direito eleitoral, já deve ter visto impugnações por N motivos. Quais que a senhora presenciou assim com maior frequência e o que seria mais evidente nas campanhas eleitorais? E aproveitando também, algum caso assim que a senhora abordou assim com extrema diferença? Bom, os mais comuns são a questão eleitoral. Existem várias impugnações nesse sentido, e que são impugnações que às vezes a questão eleitoral acaba maculando um pouco o candidato, porque a pessoa da cidade diz realmente ela não tem identidade com a cidade. Então, às vezes, isso causa um prejuízo para esse candidato. As outras são por contas, realmente por causa da improbidade administrativa, que é muito recorrente nos dias atuais, por falta de documentação, e muitas vezes porque esse candidato está escondendo patrimônio, porque esse candidato tem problemas com a justiça e não quer que isso apareça, então isso também é muito comum. E outra questão é por causa da ficha limpa, né? Então hoje tem muito candidato que não apresenta determinados documentos porque ele tem problema com a justiça em outro estado, e aí ele não quer configurar essa questão do ficha limpa. São as principais formas de impugnação, os principais motivos de impugnação. Marcelo? Dentro desses então, todos os principais, o que a doutora fala sempre da condição técnica mesmo, olha, tecnicamente vamos utilizar isso, e aí o resultado é aquilo que o adversário pretende alcançar, que é o resultado político, né, de você tirar o sujeito do jogo mesmo e aí abrir caminho para ele, ou abrir caminho para o outro, né, dentro desse cenário todo aí. Então, é algo muito perigoso, não é que é muito perigoso, é algo que as pessoas têm que ter ética também para poder usar isso, mas quando
se está em jogo uma condição dessa, eu acho que o que eles têm usado menos é a palavra ética. Todo mundo tem o discurso ético, mas ninguém tem a prática ética. Tem uma distância muito grande nesses dois assuntos aí, que a gente tem percebido nas eleições aqui no Brasil inteiro, não é só na nossa cidade, não. Bem, para quem não sabe, o Marcelo também é um profissional da área de leis e lida muito com as pessoas que acabam cometendo a infração, né, Marcelo? A lei do Brasil é muito clara, a lei do Brasil é muito boazinha. E como é que as reações, como é que as pessoas absorvem quando o profissional da justiça, quando a justiça acaba procurando realmente quem cometeu o ato? Eu acho que você me fez me lembrar uma fala de um juiz com quem eu trabalhei, e ele me dizia o seguinte: hoje, no Brasil hoje ninguém liga mais para a decisão de primeira instância. É verdade. E ele falou assim, ninguém liga mais, quer dizer, então todo mundo já tem tanta essa condição do recurso, e as condições são tantas aqui que fragilizou muito a nossa lei e muitas vezes compensa, né? Você vê assim, muita gente às vezes consegue cumprir uma data inteirinha. Eu queria até aproveitar, já que eu falei nisso, sobre aquela condição da diplomação, né? Essa questão da diplomação, muitas vezes a pessoa, ela, olha, até isso ir, voltar, eu consigo fazer meu governo, depois até pagar caro por isso, mas Sim. acaba tendo essa rejeição. Mas e essa intenção da diplomação? Existe a possibilidade da pessoa não ser diplomata, ganhar a eleição e não ser diplomata, em razão de uma decisão Sim. ainda imprestante? Sim, é possível, porque entre ela ganhar, né, em um ano ela é eleita e ela só vai ser diplomada no primeiro dia do ano subsequente. Então, nesse período, é possível que exista uma decisão com uma liminar que impeça que ela assuma o cargo. Então, há essa possibilidade, que pode ser derrubada, mas, às vezes, há um impedimento lá no TSE que faça que ela não assuma o cargo. Doutor, e qual o desgaste jurídico que o candidato, em um minuto, por favor, estamos encerrando, que o candidato pode ter querendo prorrogar a decisão para a segunda e terceira instância? Bom, ele pode cometer várias infrações nesse mandato e aí ter um prejuízo econômico, causar mais prejuízos à sociedade e não conseguir mais voltar à vida política. Talvez até a própria chapa de vereadores, né, da coligação. Exatamente. Bem, e com a participação do Marcelo e da doutora Raquel, nós encerramos o Embaixada Brasil de hoje. Doutora, eu agradeço mais uma vez, já é a segunda vez que a senhora aqui nos enriquece com a sua presença aqui na bancada. A senhora tem 30 segundos para as suas considerações finais aqui nesta Câmara, por favor. Bom, mais uma vez eu quero dizer que o processo eleitoral é muito importante aqui na nossa região, como em todo o Brasil. As pessoas devem prestar muita atenção em quem vão votar, de que forma vão votar, não só no Executivo como no Legislativo, devem acompanhar o processo eleitoral e é um apelo que eu faço. Não desperdicem o seu voto. O voto é um ato de cidadania e que não pode ser desperdiçado de forma alguma, porque quem vota em branco deixa um cheque em branco para alguém escolher por você. Esse é o meu recado. Marcelo? Eu queria dizer o seguinte, eu sonho ainda com um dia que o voto seja facultativo nesse país, que eles mudam todas as leis, arrumam dinheiro, mexem tudo, mas não respeitam essa condição do eleitor. A gente vê nos Estados Unidos agora o número de votos facultativos, as pessoas estão indo participar de maneira voluntária, como nunca houve na história. Então, eu acho que isso põe todas essas teses que existem aí por terra. Eu acho que eu sonho com esse dia que o Brasil tenha também um voto facultativo. Eu sou a favor de todo tipo de expressão democrática que o ser humano tenha direito a ter. Embaixada Brasil volta na próxima semana. Até a próxima.